Estamos de volta com programação nacional. Eu estou aqui hoje entrevistando, com a oportunidade, a doutora Janaína Conceição Pascoal, eleita aqui como deputada estadual aqui no estado de São Paulo. Aliás, a mais votada de todos os tempos como deputada. E a gente estava falando sobre isso, inclusive, no bloco anterior. Mas a gente citou lá no seu currículo a questão que todo mundo te conhece, a questão do impeachment. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho se você sofreu dificuldades no exercício diante desse episódio do impeachment. Como é que foi isso daí? Foi muito mais... Chegou o momento de você falar assim, não, eu não quero mais. Chega, eu vou parar. Não, foi muito mais pesado do que aparentou. Muito, muito pesado mesmo. Mas eu tinha uma convicção tão grande de que aquilo era o certo. E eu acho que a votação que eu recebi mostra que o povo também entende que era o certo. E de que tecnicamente, juridicamente, eu estava absolutamente lastreada, né? Que quando eu chegasse lá, as pessoas iriam ler, iriam dizer, poxa, ela tem razão. Mas assim, é um absurdo como mentiam, entendeu? Como distorciam, como ofendiam, atacavam, né? E eu lembro que foram muitas as ofensas, as mentiras, e alguns colegas advogados, alguns até que eu não conhecia. Aliás, a advocacia foi muito leal nesse processo inteiro. Não falo como as instituições, né? Eu acho que a OAB demorou muito para prestar o seu apoio, mas a advocacia, os advogados, né, individualmente, telefonava e falava, doutora, olha, a gente quer trabalhar de graça para a senhora, a gente vai entrar com queixa-crime contra quem ofendeu a senhora, a gente vai pedir indenização. Algumas pessoas da minha família também diziam, você tem que fazer alguma coisa. E a minha resposta era sempre a seguinte, a gente não pode gastar energia com bobagem. Né? Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu não sou. Né? Não importa o que as pessoas estão me chamando. O que interessa é que eu tenho algo muito importante para fazer para o país e não é hora da gente gastar energia com bobagem. Então essas ofensas, as exposições, as gritarias, as caras feias, nada disso me intimidou. Mas houve ao longo do processo e também depois do processo, até bem recentemente, aliás, um número muito grande de ameaças. Né? Um número tão grande que eu precisava fazer assim uma triagem de quais ameaças mereciam, vamos dizer assim, eu ia à delegacia fazer um boletim, pedir investigação. Né? Então, estes momentos de cartas bastante detalhadas, com ameaças muito pesadas, foram momentos mais difíceis, porque eu ia dormir e falava assim, gente, não vai dar para continuar, né, diante do que eu recebi aqui. Mas aí eu rezava e dormia. No dia seguinte, eu acordava com uma força, sabe, com uma convicção, que era como se em nenhum momento tivesse passado pela minha cabeça desistir, entendeu? E a religiosidade, e aqui eu falo em geral, né, do povo brasileiro é algo assim muito importante. Porque eu recebia uma ameaça e parecia assim, automaticamente entrava um WhatsApp com uma oração, com uma imagem, com um salmo, com uma palavra de força. Que condizia com aquilo que você estava vivendo naquele momento. Sim, coisa mais absurdo, assim, as coincidências, né? E eu recebi, assim, tem várias imagens aqui que eu recebi de pessoas durante o processo, muito apoio dos católicos, dos evangélicos, dos espíritas, dos judeus, dos budistas, de todas, na verdade, né? De todas as religiões eu recebi manifestações de apoio. Estive também recentemente no Sul, mulheres muçulmanas vieram me abraçar e me agradecer a liderança feminina, né? Então eu acredito verdadeiramente que a fé do povo brasileiro, independentemente da religião, foi fundamental para eu ter conseguido segurar, entendeu? A minha qualificação jurídica e técnica foi meu alicerce, porque se eu precisasse estudar ali para fazer aquilo, não daria conta. Então, eu ter essa base anterior foi determinante, mas eu aguentar, né? A força emocional para segurar aquilo ali foi a minha fé e a religiosidade do povo brasileiro, entendeu? Bom, diante desse cenário, até da questão do impeachment, o jurista Hélio Bicudo e também o advogado Miguel Reale Júnior foram papéis fundamentais junto com você. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
sempre destaco muito, o professor Miguel Reale Júnior tem um nome politicamente forte, né? Porque ele era um homem do PSDB. Então, quando ele entra, porque ele entrou depois, né? É como se ele estivesse, digamos assim, formalizando um apoio do PSDB, entendeu? Então, a participação do professor foi mais essa, de sinalizar o apoio do PSDB. Mas eu reputo o papel de Hélio Bicudo como sendo central nesse processo inteiro, né? Porque quando eu convidei outras juristas, inclusive o próprio professor Miguel lá atrás, para entrar com pedido de impeachment comigo, eu recebi um não. Na verdade, eu recebi vários nãos, né? Até do próprio professor Miguel. E aí as coisas foram acontecendo. Eu não conhecia o Dr. Hélio Bicudo, mas fui apresentada para ele, levei para ele a minuta da denúncia do impeachment, e em menos de 24 horas ele me telefonou dizendo, vamos fazer. Né? Eu lembro bem que eu perguntei assim, mas o senhor quer usar a petição e o senhor apresenta sozinho, ou o senhor quer que eu participe? Porque para mim o que importava era que alguém fizesse, né? Eu não estava muito preocupada se seria eu ou não. Eu só queria que alguém fizesse e tivesse aquilo como algo importante no seu coração. Porque também você não pode entregar um negócio desse para alguém que não está de coração, de corpo e alma, né, nesse processo. Ainda mais num nível desse. Sim, aí ele falou, não, quero fazer junto com você. Então, eu e ele, num primeiro momento, apresentamos o pedido, que foi abraçado por alguns parlamentares individualmente, tá? Não partidariamente, individualmente, que foi o Bruno Araújo, o Mendonça Filho e, na sequência, o Roberto Freire. Foram 3 parlamentares que individualmente primeiro abraçaram o pedido. Aí Roberto Freire foi o primeiro a trazer um partido como apoiador, né? E houve lá as dificuldades internas dos partidos. PSDB, como partido, não era favorável. Demorou muito, entendeu? Então, assim, essas coisas, historicamente, a gente tem que ir esclarecendo, porque as pessoas criam, né, as suas ideias, as suas versões, entendeu? Mas o fato é esse. Então, e durante o processo, o Dr. Hélio Bicudo me ajudou muito moralmente, né? Ele estava já debilitado, então não podia participar das audiências, mas toda vez que eu sofri uma pressão, sabe, para desistir ou para não fazer perguntas para as testemunhas, perguntas que eram importantes, eu ligava para ele. Eu falava, olha, doutor, está acontecendo isso, isso e isso. Ele falou, mas minha filha, você quer fazer o quê? Qual é seu desejo? Eu falei, não, meu desejo é fazer perguntas, meu desejo é não desistir, meu desejo é tocar o processo adiante. Ele falou, minha filha, eu estou com você. Se alguém disser que é para você fazer diferente do que você acha que tem que ser feito, você diga que tem meu apoio. O meu apoio a você é incondicional. É difícil expressar a importância que isso tem quando você está no meio daquela situação, entendeu? Porque é um homem íntegro, né? Um homem que conhece muito bem o que é esquerda e o que é direita, um homem que soube lutar contra os totalitarismos da esquerda e da direita, um homem com 40 anos de experiência no Ministério Público. Então, era um apoio moral que eu tenho certeza que se eu não tivesse tido, eu não teria conseguido, entendeu? Porque tem hora que você precisa ouvir, eu estou com você. Isso é mais importante do que alguém pegar o papel e fazer a petição, entende? Também tive um apoio, assim, fundamental, além dos próprios movimentos sociais, né, que foram às ruas e tal, mas da Maria Lúcia Bicudo, que é filha do Dr. Hélio Bicudo, né, uma mulher extremamente equilibrada, que acredita também na transcendência, né, e que se também não fosse por ela, talvez eu não tivesse conseguido, porque era uma situação muito frágil, né, você contar com o apoio de um senhor de 90 e poucos anos, sem ter alguém da família dizendo, não, eu também estou, né, corroborando essa decisão do meu pai, entendeu? Então foi fundamental. Sem dúvida. Bom, e diante disso até, eu queria que você falasse um pouquinho, né, já que estamos falando dessa questão jurídica, como que se enxerga hoje esse ativismo judicial, essas dificuldades na defesa da vida que hoje a gente está enxergando no cenário nacional? Eu tenho feito várias palestras sobre a DPF 442, que é uma ação proposta pelo PSOL,
perante o Supremo Tribunal Federal, que pede a descriminalização do aborto, tanto o autoaborto, isso é importante que se esclareça, como o aborto praticado por terceiros, tá? Dá para explicar isso? Eu vou explicar, só vou fechar esse raciocínio. Então, eu tenho conversado muito em vários núcleos religiosos, núcleos não religiosos. E o que eu tenho asseverado em todos os lugares que eu vou falar da DPF 442 é que eu vejo como um equívoco continuar a debater em torno do ativismo judicial. Tá? Não tem muita volta para isso. Eu, como estudo Constituição desde sempre, as cortes constitucionais, elas têm um papel um pouco que entra um pouco no legislativo. Então, se o debate ficar nesta seara, nós vamos perder. Entendeu? Estou falando isso, não é por desejo, nem porque eu seja favorável, não é isso, é fato. A gente tem hora que tem que ter um olhar um pouco mais estratégico. Não é estratégico continuar batendo na questão do ativismo. Tá? Se ficar nisso, vai perder. Tem que entrar no mérito. Tem que entrar no mérito do debate. Porque essa questão do ativismo é preliminar. Né? Vai perder. Então tem que ter juristas que se disponham a entrar no mérito. Por isso que toda a minha fala perante, não sei se você viu, mas eu me habilitei para participar da audiência pública que houve no Supremo Tribunal Federal. Fui, se eu não estou equivocada, a única pessoa a ser admitida como pessoa física, né, sem representar instituição nenhuma. Fato que muito me honra, e eu agradeci pessoalmente a ministra Rosa Weber, que é uma magistrada por quem eu tenho uma grande estima. E eu não falei nenhuma vez de ativismo, porque esse argumento já acabou, entendeu? Tem que parar com esse argumento, temos que olhar para o mérito. E o mérito, dentre outros tantos fundamentos que eu apresentei lá, que isso está também público na internet, o mérito é o seguinte: não existe direito fundamental de uma pessoa com relação a outra. Né? O centro da ação do PSOL é dizer que o aborto é um direito fundamental da mulher. Desculpa, a mulher, o homem, todos nós temos direitos fundamentais sobre os nossos corpos, sobre o nosso pensamento, sobre a nossa fala, sobre a nossa imagem, mas não sobre o outro. Quando eu digo que eu tenho um direito fundamental sobre o nascimento do outro, né, eu estou desrespeitando o próprio conceito de direito fundamental. Então, assim, esse debate tem que ser feito. Porque aí entra a questão do direito da criança. Do outro, entendeu? Do outro ser. Né? Eu uso o outro para ficar claro, né, que é um outro ser, entendeu? Então, assim, você não precisa ser. E outra coisa, respeitosamente, porque eu respeito todas as religiões. Eu entendo que Estado laico não é Estado ateu, como os últimos governos tentaram fazer crer, né, e implantar aqui a força. Estado laico é aquele Estado que garante as várias religiões e aqueles que não são religiosos, e inclusive que são ateus, uma convivência harmônica. Isso é Estado laico. Né? Entretanto, e também admito, respeito os argumentos de natureza religiosa, acho que são argumentos que devem ser ouvidos pelos magistrados, porém entendo fortemente que se os defensores da vida continuarem se alicerçando em argumentação exclusivamente religiosa, vão perder. Então é necessário que fique claro que juridicamente, né, nós não podemos descriminalizar, e na verdade o que eles querem é legalizar, nós não podemos legalizar o aborto, porque é uma questão de respeito ao limite do outro. Eu abri minha fala perante o Supremo Tribunal Federal demonstrando, né, o quão capciosa vou usar um termo mais forte, mas prefiro ficar no capcioso. O quão capciosa foi a petição inicial dessa DPF. Porque eles utilizaram argumentos, né, bastante, vamos dizer assim, cativantes no que diz respeito à mulher gestante. Né? A mulher gestante, abandonada, sem recurso, que acaba adotando, vamos dizer assim, uma medida extrema. Que vive à margem da sociedade. Entretanto, eles não estavam pedindo apenas para que esta mulher não fosse punida. Eles estavam pedindo que
as pessoas que praticam o comportamento na mulher não sejam punidas. Então, o intuito ali é liberar a atividade das clínicas. Eu vou explicar melhor. O Código Penal tem vários artigos que tratam do aborto, tá? O artigo 124 trata do comportamento da gestante, que eventualmente ela própria pratica um ato para interromper a gravidez ou consente que uma pessoa pratique. O 126 trata do comportamento de quem pratica, tá? Então, a parteira, o médico, o enfermeiro, o açougueiro, quem quer que seja, tá? Em regra, esta pessoa age por interesse econômico. Esses argumentos lindos, maravilhosos, né, de compaixão, de acolhimento, que até pode se aplicar à mulher que está em desespero, não se aplica para o sujeito que quer dinheiro. Tá compreendendo? Sim, tô vendo. Eles pegam os argumentos românticos para livrar não só a mulher, mas os comerciantes do aborto, entendeu? Nas palavras da grande professora Ivete Senise, que foi diretora do Largo São Francisco, né, os exploradores da desgraça alheia. Mas eles não dizem isso com clareza. Eles fazem toda uma argumentação para no final pedir, para não punir mais com base no 126, para liberar a atuação de clínica. Estão compreendendo? Se vocês assistirem novamente todas as falas da audiência pública daqueles que se manifestaram pró, né, o julgamento procedente da ação, ou seja, a legalização, eles não falam nas clínicas, mas o pedido está lá. E a gente tem que ter claro o seguinte, eles querem que o SUS faça o aborto, né, automaticamente. O SUS não vai dar conta, vai encher de clínica de aborto aqui no Brasil. Está cheio de clínica internacional acompanhando essa ação para se instalar aqui. É isso que a gente quer para o nosso país? A questão é jurídica, médica e econômica. É também filosófica? É também religiosa? Sim. Mas se a gente ficar só nesse debate, a gente vai perder. Né? Então eu gosto de explicar as coisas como elas são. Bom, então, diante até dessa fala, né, da senhora, essa questão do ativismo e da defesa da vida, existe uma PL 4754 de 2016 do deputado Marcos Rogério Dende Roraima, de Rondônia, desculpa. Ele define como crime de responsabilidade a usurpação de competências do Legislativo por parte de juízes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se o projeto for aprovado, os juízes seriam processados no Senado Federal, podendo até sofrer um impeachment. O que o senhor acha disso? Eu acho que há motivos muito mais relevantes para tirar ministro do Supremo, né? Então, assim, há situações que caracterizam crime de responsabilidade mesmo e o parlamento não sei se age nessas situações. Eu não li o detalhamento do projeto, então é muito difícil falar sem ler, mas a ideia me parece autoritária, tá? Eu acredito que nós só resolvemos questões de democracia com mais democracia. Não é criminalizando ministros. Então, o que nós precisamos? Debater mais as questões, as pessoas têm que participar, têm que se preparar. Então, por exemplo, da audiência pública. Praticamente do mundo jurídico, eu fui que não tinha assim, uma conexão com um grupo religioso, né, uma conexão estreita, eu acho que eu fui a única palestrante. O que a gente precisa? A gente precisa se expor mais, entendeu? Por que o Supremo está tomando o papel do Legislativo em vários momentos? Não estou falando só desse aqui. Porque o Legislativo se apequenou. Quantas vezes o senhor não vê um deputado, no lugar de debater com o seu par, atravessar a rua e pedir para o Supremo resolver a briguinha dos dois? Quando o parlamentar faz isso, ele está se infantilizando perante o Supremo. Então a culpa do agigantamento do Supremo é do apequenamento, entendeu? Nem sei se essa palavra existe assim, do Congresso, que toda hora atravessa a rua e fala, olha, resolve aqui nosso problema. Que isso? O exercício da democracia tem que ser feito ali, no debate de ideias, o debate acirrado de ideias, sem ofensas, entendeu? Sem compras, né? Sem negociatas. Mas é isso que é o papel do parlamento. Então a gente tem que fortalecer a democracia para que os vários poderes se cinjam, né, aos seus próprios limites constitucionais. Não é criminalizando o ministro. Eu acho que é um projeto autoritário,
Toda vez que a gente pende para o autoritarismo, tem respostas, né? Então endurece de um lado, endurece do outro, e todo mundo perde. E você acha que diante até desse cenário que você está falando aqui, a gente acaba criando várias leis, leis e mais leis, e leis e mais leis, que no fim uma acaba confundindo com a outra diante desse cenário? Sim, olha, quando eu ouço a autoridade falando, não, precisa de uma lei, eu falo, não está querendo fazer nada. Porque o que mais tem é lei. Toda hora eu vejo gente propondo lei que já existe, que nunca foi aplicada. Então, acho que a gente tem que exercer, sabe, esse debate, preparar quadros, ocupar os espaços. Vai ter uma audiência pública? Bom, nós queremos participar. Quais são os argumentos jurídicos, os argumentos médicos? Foi um médico lá, Dr. Rafael Câmara, que levou argumentos da área clínica importantíssimos. Né? Desconstruiu os números que são apresentados de mulheres mortas por causa de aborto. Foi um procurador de Sergipe, apresentou números importantíssimos do dinheiro que essas ONGs pró-aborto recebem, inclusive de organizações internacionais, a princípio, segundo ele, ligadas a clínicas estrangeiras que querem se instalar aqui. Então, são pessoas importantes para serem eventualmente entrevistadas. Então, assim, esses argumentos técnicos, eles são importantes, porque, em regra, os defensores do aborto, da legalização, se apresentam como cientistas. Eles se apresentam como acadêmicos, né? E quem está contra eles como um bando de beato religioso, que é assim que eles me tratam. Né? Entretanto, os maiores crentes, no sentido de não discutir, são eles. Né? Você quer ver crença mais cega do que a defesa da legalização do aborto? Do que a defesa da legalização da venda de drogas, por exemplo? Sim. Eu penso assim. Que, aliás, é um assunto que eu quero falar com você no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.